Era uma vez, em uma pequena vila no Ártico, um grupo de crianças brincava na neve. Havia neve até a altura dos joelhos e o sol brilhava no céu azul claro. As crianças estavam construindo castelos de neve, fazendo bonecos de neve e jogando bolas de neve umas nas outras. De repente, uma das crianças viu algo grande e branco se movendo no gelo. Era um urso polar. As crianças ficaram com medo e correram para suas casas. O urso polar se aproximou da vila e começou a cheirar as casas. As crianças estavam com muito medo e não sabiam o que fazer. Um menino chamado Lars decidiu que precisava fazer algo para ajudar. Ele saiu de sua casa e foi até o urso polar. O urso polar era muito grande, mas Lars não tinha medo. Ele se aproximou do urso polar e falou com ele em voz calma. "Olá, senhor urso", disse Lars. "O que você está fazendo aqui?" O urso polar olhou para Lars com seus grandes olhos castanhos. "Estou com fome", disse o urso polar. "Posso ter um pouco da sua comida?" Lars pensou por um momento. Ele sabia que as crianças da vila tinham medo do urso polar, mas também sabia que o urso estava com fome. Ele decidiu que precisava ajudar o urso polar e as crianças. "Eu vou te dar um pouco da nossa comida", disse Lars. "Mas você precisa prometer que não vai machucar ninguém." O urso polar acenou com a cabeça. Lars voltou para sua casa e pegou um pouco de comida para o urso polar. O urso polar comeu a comida muito rapidamente e depois se deitou no chão. As crianças saíram de suas casas e viram o urso polar deitado no chão. Elas não tinham mais medo. O urso polar era um gigante gentil e elas sabiam que ele não lhes machucaria. As crianças e o urso polar brincaram juntos o resto do dia. Eles construíram castelos de neve, fizeram bonecos de neve e jogaram bolas de neve uns nos outros. O urso polar foi muito divertido e as crianças nunca mais tiveram medo dele. No final do dia, o urso polar se despediu das crianças e voltou para o gelo. As crianças nunca mais o viram, mas nunca esqueceram o dia em que brincaram com o urso polar. Moral da história: não julgue um livro pela capa. A amizade pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. É importante ser gentil com os animais.